Vem grandão, vem grandão. É Agora sobre isso. foi. Não, pera, eu tô falando, não quero que minha cara Ah, já foi, so sorry. Já tá com a carona. Recapitulando rapidinho, então, de novo, a recapitulação da recapitulação. A França estava passando por uns problemas financeiros fodidos, a gente viu isso. Então, por causa da construção de Versalhes, mas não só Versalhes, a nobreza e o clero como um todo gastavam muito e não eram cobrados dessas camadas sociais impostos. Você tem o problema da França frequente de guerras, tinha perdido a Guerra dos Sete Anos, tinha ganhado a Guerra de Independência dos Estados Unidos, mas tinha sido uma vitória muito custosa e, no final das contas, os estadunidenses nunca pagaram essa dívida. Então, a França, economicamente, estava arruinada. Ao mesmo tempo, você tinha o surgimento. Deixa eu melhorar essa câmerazinha aqui. Ao mesmo tempo, você tinha tido o surgimento e o fortalecimento do iluminismo. Então, o absolutismo, até então incontestável, alicerçado nas melhores bases teóricas, então, gente muito inteligente, muito competente, tinha defendido o absolutismo, o Bossuet, o Hobbes, a gente já viu tudo isso, e começou a ser questionado. O rei, portanto, para tentar acalmar os ânimos de uma população que estava passando necessidade e de uma burguesia que estava tentando se projetar como uma força nacional, pois ela até então não tinha prestígio, nós já vimos isso, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que não tinha sido convocada há mais de 100 anos. É literalmente uma discussão, um parlamento, onde cada estado mandava seus representantes e, no final das contas, eles tentavam discutir uma solução para a questão francesa, tá bom? A gente viu tudo isso na aula, deu problema, eles não chegavam no consenso, o voto era por estado e não por indivíduo e não por representante. Então, apesar do terceiro estado ter 96% da população francesa, ele só tinha um único voto na Assembleia, e clero e nobreza, por terem interesses muito parecidos, votavam juntos, o terceiro estado não tinha margem para conseguir impor as suas vontades, tá certo? E é bom a gente ter visto a Marselhesa agora, especificamente, porque ela é uma música revolucionária. Vocês percebam que até então, a gente está estudando a Revolução Francesa, mas não tinha estourado o negócio. Agora vai estourar. Então, o que acontece, gente? Lembrando, o terceiro estado tentou, isso é tudo da última aula, estou recapitulando. O terceiro estado chegou um belo dia para ir para a Assembleia Geral, a sala estava trancada, o rei não queria nem saber deles lá. Eles foram para uma sala ao lado, falaram: olha, não saímos dessa caceta desse Palácio de Versalhes sem uma Constituição, sem uma limitação do poder real. Já começou a dar merda aí, o clima já começou a ficar tenso. Para priorar foi foda, hein? Para piorar, o rei demite o Jacques Necker, que era ministro das Finanças da França, um cara que era burguês, então era uma puta vitória para a burguesia, é demitido sumariamente. E isso aí começa a dar intriga. Porque, gente, entendam, até agora, tudo isso que eu falei para vocês, o juramento de Pella, essa ideia de que nós não vamos sair do Palácio de Versalhes sem uma Constituição, estava dentro de um núcleo muito restrito da aristocracia francesa. E quando eu digo aristocracia, entendam quem tem influência suficiente para estar dentro do Palácio de Versalhes. Mas até então, você não estava tendo uma participação massiva da população. E mais do que isso, até então estava sendo pacífico. Esse juramento de Pella foi pacífico, ninguém cortou a cabeça de ninguém para isso. Mas é agora que começa a dar problema. Por quê? Porque a população, sabendo do que tinha acontecido, sabendo que os representantes do terceiro estado se recusaram a sair de Versalhes, e que o rei demitiu o Jacques Necker, que era tido como um bom ministro das finanças, agora ele começa a ficar exaltado. O povo começa a tomar as ruas. O rei, com medo de acontecer um levante generalizado, como de fato aconteceu, ele manda o exército real cercar Paris. Então, Versalhes não fica em Paris, é uma cidadezinha separada, fica uns, sei lá, uns 20 quilômetros, alguma coisinha assim, mas Paris é onde estava a capital do legislativo, do executivo não, a capital da França naquela época era Versalhes, mas Paris ainda era uma cidade muito importante, e era onde estavam as principais lideranças políticas da França. Então, quando o rei manda cercar a cidade pelo exército, é uma demonstração muito forte dele que ele não ia tolerar levantes, que ele não ia tolerar nada que o terceiro estado estava propondo, apesar de todas as crises que a França estava passando. E isso só dá aquela fagulha que a população como um todo precisava para se rebelar. Então percebam como os interesses são diversos, apesar de todos estarem ligados ao absolutismo. Vocês podem ter certeza que um mero camponês, um servo, que estava na rua de Paris,
protestando contra o governo, não estava muito interessado se a burguesia ia ter representantes, se ia ter uma constituinte. Ele estava com fome. Mas tudo isso que aconteceu, que eu acabei de dizer para vocês, foi a força motriz para a revolução tomar as proporções que tomou. E aí, em 14 de julho de 1789, a gente tem a data mais emblemática da Revolução Francesa, que é quando de fato ela começa, que é o seu início, simbolicamente falando. Gente, a população não tinha exército. Vamos combinar com isso? Oi, pode falar. Rapidinho, você pode colocar o slide em tela cheia ou aumentar a letra, por favor? Não tá em tela cheia? Não. Como é que ele tá? Ele tá tipo preto? Não, ele tá como se fosse no PowerPoint. Eu acabei de colocar. Agora não foi? Não. Ele tá preto ao redor? É isso que eu quero dizer. Não tá não. Tá como se fosse na tela mesmo, normal. Mas que saco, cara. Eu não sei porque. Tá funcionando normal até agora? Não, tava desse mesmo jeito. Ah, então ninguém me avisou. Aí é foda, hein? Pera aí, deixa eu pensar no que eu vou fazer. É que assim, gente, eu troquei o monitor, então eu não sei como é que tá funcionando. Deixa eu ver agora. Foi normal agora? Ou tá funcionando, tá ruim do mesmo jeito? Tá Deu certo? Tá, então vamos fazer isso aqui. Peraí. E agora provavelmente vai estar normal. Vocês estão vendo agora? Não. Edu, desculpa, meu amor. Foi mal. Coloca no apresentar a tela. Ah, eu saí de apresentar. Ah, porque eu desliguei. Não, mas eu tô você só não tá apresentando, porque no PowerPoint tá aparecendo. Peraí. Vê se agora vai, gente. Eu vou descobrir como é que usa essas duas telas. Ó, acho que agora vai. Foi? Foi, tá ótimo. Beleza, desculpa, viu, gente? Tô aprendendo a usar esse negócio. Imagina, fica com Deus. Então, gente, os revolucionários não tinham um exército por um motivo óbvio. Eles não tinham armas por um motivo óbvio. Porque tudo isso era muito controlado pelo Estado. Porque você não pode ter. É um bagulho óbvio. Só o Estado francês podia ter exército. Só o rei podia ter exército. Então, você tinha uma população revoltosa que estava claramente partindo para as vias da violência, mas desarmada. E onde que tinha arma? Bom, tinha nos arsenais da cidade. Então, por todo o mês de julho, na realidade, principalmente depois daqueles eventos em Versalhes, a população vai invadir esses arsenais militares para conseguir arma. Literalmente arma, mosquete, aqueles fuzis antigões que demoram 1 hora para recarregar, tem que fazer um puta processo. Então, eles invadiram esses arsenais para tentar conseguir esse armamento. Mas qual que é o problema? Olha que interessante. Armas estavam em um lugar, pólvora estava em outro. Mantiveram separados para ter realmente problema, para ser difícil conseguir esse negócio, né? Então, as armas estavam nesses arsenais aí, espalhados pela cidade. É como se fosse guaritinha de polícia, entendeu? Então, eles invadiram essas guaritas de polícia para pegar as armas. A pólvora, por outro lado, estava na Bastilha, que eu não disse para vocês até então o que é, mas tenho certeza que vocês já ouviram falar. Bastilha, gente, essa construção que vocês estão vendo aí à direita, era uma prisão. Mas não é qualquer tipo de prisão, não é uma prisão ordinária. Ela era a prisão dos perseguidos políticos do governo francês. Ou seja, na Bastilha estavam apenas aqueles que foram contra o rei, que foram contra o absolutismo. Então, muito mais do que um mero estoque de pólvora, a Bastilha era um símbolo muito importante para o absolutismo. E já parafraseando o Deus Éric Hobsbawm aqui, eu vi essa frase dele, achei muito forte, nada mais importante durante uma revolução do que a derrubada de símbolos antigos. Então a Bastilha, cara, era um movimento perfeito. Então em 14 de julho de 1789, o fatídico ano da Revolução Francesa, a marca que é atribuída a ela seu início, a gente tem a tomada da Bastilha pela população, a queda da Bastilha, e aí sim, simbolicamente, se começa a Revolução Francesa. Então agora a gente tem uma população puta, com fome, com necessidade e armada. A gente tem tudo para escalonar para a violência, porque até então, de novo, estava tudo nas vias pacíficas. A partir de agora, começou a fuder. É esse o período que a gente chama de grande medo, tá bom? A população começa a ficar maluca, gente, de verdade. Então, nobreza, clero, era uma onda de violência sem precedentes. Eu não vou falar para vocês o que aconteceu com o líder da Bastilha, porque não tem tempo, mas enfim,
No final das contas, ele estava pedindo para morrer. Literalmente, ele pediu, me matem logo, pelo amor de Deus. Tanto é que ele foi torturado, foi terrível. No interior, o bicho pegou. Porque a nobreza do interior, imagina, servo a vida inteira trabalhando para aquele nobre, a vida inteira sendo explorado, tendo que pagar tributo corvéia, mão morta, essas caralhas todas, e agora eles têm a chance de dar o troco. Nossa, irmão. Mas esses caras rodaram de um jeito foda. A violência escalonou, saques, mortes, principalmente no interior, tudo isso aconteceu. Esse é o período do grande medo. Não confundam com o terror, que é outro período. Deixa eu ver que horas são. Puta que pariu. Vamos correr. Mas enfim. Tá bom. A revolução aconteceu. Aconteceu e até que deu certo, teoricamente falando. Deu certo não, no sentido que a população estava sendo muito ativa dentro do movimento. Nesse cenário, agora, o povo que estava lá em Versalhes, aquele povo do juramento de Pella, os representantes do terceiro estado, eles fazem o seguinte, olha só, vamos fazer meio que uma declaração agora, escrita, de... O que eu ia falar, meu Deus do céu? Eu me perdi. Vamos fazer uma declaração escrita agora de limitação do poder real. Vai ser literalmente um documento falando de todos os direitos que a gente tem, todas as pessoas que são inalienáveis e que nenhum rei, independente da situação, da circunstância ou do tempo, vai poder tirar da gente. E essa é talvez a declaração mais importante da história da humanidade, porque influenciou todo mundo ocidental, mais importante da humanidade do ocidente, eu quero dizer. Tá bom, gente? Que é a declaração dos direitos do homem e dos cidadãos. Então, aquele povo do terceiro estado que estava em Versalhes virou a Assembleia Constituinte, no sentido que eles iam fazer uma Constituição posteriormente, e redige a carta, essa carta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que são direitos inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados em nenhuma circunstância, das pessoas. Então, por exemplo, olha só como a burguesia agora se consolida. A propriedade privada, a própria liberdade, o direito de lutar contra a opressão, a ser feliz, e esse tipo de coisa, que eram todos ideais iluministas, agora transpostos para uma carta, em que eles estavam querendo obrigar o rei a assinar. Porém, depois que eles apresentam isso para o rei e falam, olha, você tem que assinar esse negócio, tem que ir para frente, o rei recusa. Ele, até então, gente, o Luís XVI, por mais que dentre os reis absolutistas, ele talvez tenha sido mais bem intencionado, ele realmente queria solucionar o problema, ele ainda tinha aquela ideia de direito divino dos reis. Ele achava que o que estava acontecendo na França, aqueles levantes, eram absurdos. Ele era o rei, ele tinha aval de Deus para ser rei. Então, quando ele vê essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ele acha um absurdo. Não tem sentido para ele, não faz sentido. É uma mentalidade de outra época. Então, ele se nega a ratificar, ele se nega a assinar. Tipo, olha, tudo bem, então, eu não posso mexer nesse assunto, nesse assunto e nesse assunto. E aí, por consequência, acontece as Jornadas de Outubro, também de 1789, um movimento liderado quase que inteiramente por mulheres. Basicamente é o seguinte, você tinha uma população feminina cercando Versalhes, a população estava puta. Por quê? Fome. Basicamente fome. Depois que eles descobrem que é espalhado que o rei estava resistindo a assinar essa declaração de direitos dos homens e dos cidadãos, elas invadem Versalhes. E aí tem umas imagens fortes sobre isso, que é maravilhoso. Porque vocês imaginam, estão invadindo Versalhes e o que está acontecendo? E o que está acontecendo é que esse bando de mulher que estava pistolaça, irmão, era mulher camponesa. Não era mulher, tipo, qualquer coisa. Era mulher, mano, umas peixeiras foda e uns facão. Tio, elas empalaram os guardas, colocaram as cabeças deles umas estacas em frente ao palácio e invadiram, cara. E por muito pouco mesmo, a Maria Antonieta não morre no ato. Ela quase foi pega, e se ela tivesse sido pega, cara, olha, não tinha sobrado muito dela, não. Não sobrou muito dela posteriormente, mas foi um movimento muito grande. Então as mulheres invadem Versalhes, a família real é basicamente encurralada, e eles são escoltados para Paris. No sentido que Versalhes, como eu já disse, não fica em Paris, é uma cidade separada, era onde ficava a capital do país. Agora, com essa invasão do Palácio de Versalhes, eles estão levando os monarcas para Paris. Por quê? Para ficar de olho, para ficar mais perto. Tá bom? Vocês entenderam, gente? Tá tudo certinho até então? Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, desculpa. Não, pode falar. Tá, beleza. A primeira era da munição. Eles só abriram por que eles invadiram a Bastilha por conta da munição?
Por aquilo que eu te falei, primeiro, munição, eles estavam precisando. Eita porra, mas segundo, porque a Bastilha era a Bastilha. Era o maior símbolo de dominação da França daquela época. Então, a queda da Bastilha, ela é tão lembrada, tão memoriada, tão referenciada, por causa do símbolo que ela era. Além da parte da munição, que é de fato importante, você tem essa parte mais política, mais simbólica. E, gente, eu tô fazendo um negocinho agora. Não, é porque eu não pensei que eles tinham esse conhecimento que a Bastilha seria tão grande assim, tão grandiosa, entendeu? Não, Mas faz sentido. tinha sim. E munição e o que era dos policiais, essa parte eu não peguei. Não, na Bastilha era só munição. E Aí você ainda, falou, e ainda tinha o símbolo dela. Tinha gente presa lá que era perseguida do regime, entendeu? aham. Então, Tá, é porque eu pensei que tinha outra coisa dos policiais e tal. não, É, isso daí são as jornadas de outubro, que eu acabei de falar, que é no Palácio de Versalhes, entendeu? Ó, são duas coisas, queda da Bastilha, aí, ao mesmo tempo que aconteceu a queda da Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O rei se recusa a acusar esse negócio, se recusa a redigir esse negócio, a assinar. Aí acontece a jornada de outubro, que acontece em Versalhes, no Palácio de Versalhes, aquele movimento de mulheres que vão lá para. não tô falando dos policiais, tô falando da munição que você falou que os policiais tinham e eles que era separado. Ah, Não, as mas. armas. As armas eram num lugar, a pólvora em outro. A Bastilha tinha pólvora. A arma ela não tinha, entendeu? Entendi. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, o negócio do rei, não tem um momento que ele sai escondido? A gente vai ver agora, Ah, tá, beijos. beleza? Vamos continuar então, gente. Nossa senhora, o tempo tá terrível. Ai, vamos lá. Gente, então agora, depois da queda da Bastilha, né, a gente tem realmente o início de fato da Revolução Francesa. Ela é dividida em três períodos: monarquia constitucional, república jacobina e diretório. A gente vai ver esses três períodos ao longo dessa aula, talvez não tanto, porque no time brother, mas enfim. Agora a gente vai ver o primeiro período dela, a monarquia constitucional, que, como o próprio nome diz, é quando a França tem sua primeira constituição. Constituição escrita, de fato, limitando o poder real. Por quê? O rei se recusou a ratificar a Declaração dos Direitos dos Homens, do Homem e do Cidadão, sempre falo errado. Aí Versalhes é invadido. E a Maria Antonieta e o Luís XVI são levados para Paris, para ficarem mais sob o controle dos revolucionários, esse tipo de coisa. Já em Paris, já enclausurados no palácio deles lá, os revolucionários obrigam eles a assinar a Constituição de 1791, a primeira Constituição francesa, que limitava o poder real. Enfim, a gente tem a consolidação de uma revolução burguesa aí. Então, olha só, igualdade civil, voto censitário que é por renda, né? E você tem a abolição dos privilégios da nobreza e do clero. Agora restam poucos privilégios para essas camadas. Então, a primeira Constituição francesa é muito importante. Não é a única. A gente vai ver três ao longo dessa aula, contando com essa. Mas foi muito importante. Só que o rei, gente, nunca engoliu isso daí. Como ele não tinha engolido a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não entrava na cabeça dele que o poder dele poderia ser limitado, porque ele era absolutista. Ele tinha sido criado naquela mentalidade de direito divino dos reis. Além disso, a Europa inteira estava com o cu na mão de que o que tinha acontecido com a Revolução Francesa se espalhasse para o mundo, principalmente, né, para os vizinhos. Então, a gente tinha tido, nessa época, logo depois da Revolução Francesa, uns levantes mal sucedidos na Prússia, por exemplo. Em outros países vizinhos também, se eu não me engano, na Holanda. Então, esse ar revolucionário estava começando a se espalhar. E as outras monarquias absolutistas da Europa estavam cagando de medo de isso se concretizar. Porque até então eles estavam conseguindo segurar a barra. Mas daqui a pouco eles não iam conseguir, não. Então, outros países da Europa ficaram preocupados com a situação francesa. E eles tinham como objetivo parar, cortar pela raiz esse movimento revolucionário. Nesse sentido, aí o que o Léo tinha perguntado, a Maria Antonieta e o Luís XVI vão tentar fugir da França e irem para a Áustria. Por que a Áustria? Porque a Maria Antonieta é austríaca, tá bom? Ela estava lá por aquele negócio de casamento arranjado, real, esse tipo de coisa, não vou entrar em detalhes. Eles tentam fugir para a Áustria. E na Áustria, que era um dos países mais absolutistas da Europa, organizar um movimento de resistência, ou seja, a partir da família da Maria Antonieta, que era nobre, invadir a França. Então, eles tentam sair meio que da maciota, na surdina da França, e irem para a Áustria, escondidos, escoltados. Eles se vestiram de servos
e tentaram ir para uma carruagem. Quase deu certo. Na fronteira da França, bem na fronteirinha entre realmente foi muita cagada. Na fronteirinha entre a França e a Áustria, eles são descobertos. E aí, dá errado, eles são pegos e eles têm que voltar para Paris. Só que agora com o detalhe que eles são considerados traidores do regime. Por quê? Até então, os revolucionários estavam agindo com muita parcimônia. Eles não tinham destituído a monarquia, eles só tinham limitado o poder do Luís XVI. Eles esperavam que ele se comportasse de acordo. Só que ele não se comportou, tentou fugir. Certamente, se fugisse, tentaria invadir o próprio país com o exército austríaco e ajuda. Então, quando eles são pegos, quando esse plano de fugir é descoberto, eles são levados de volta para Paris, eles são vistos como traidores. E o clima da França, que já estava muito ruim, fica mais tenso ainda. A Áustria, nesse sentido, nesse cenário de tensão, de o mundo estar preocupado com a Revolução Francesa, ela invade a França de uma vez. E aqui, gente, é uma coisa que eu quero frisar para vocês. Revolução, mais do que acontecer, ela tem que sobreviver. Não adianta nada você ter um movimento revolucionário e ele não durar para a posteridade. Então, o mais importante da Revolução Francesa é ela ter sobrevivido às provas de fogo ao longo de sua história. Não é a primeira vez que a França vai ser invadida. E não vai ser a última. A mesma coisa para a Revolução Russa. Tomar o poder do czar, daquele governo provisório, foi a coisa mais fácil do mundo. O problema da Revolução Russa foi a Guerra Civil. O problema da Revolução Francesa vai ser essas invasões dos outros países. Então, tomar o poder da França nem foi tão difícil assim. Não é o grande charme da Revolução Francesa. O que fez ela perdurar para a história foi a capacidade dela se reinventar e continuar no poder, apesar das tentativas exteriores de tentarem derrubar ela. Então a Áustria invade a França. E o exército austríaco era foda. Era um jeito deles tentarem acabar com o avanço revolucionário na França e cortar esse mal que era o iluminismo pela raiz. Teve um monte de resposta. Por exemplo, o massacre de setembro de 1792. A Áustria invade a França? Beleza, então, vamos executar todo nobre que está na prisão. Foi literalmente um extermínio, mas generalizado, tá bom? Então, a Áustria tenta invadir a França, mas é derrotada. Nesse sentido, gente, olha só, vamos lá. Os reis tentaram fugir. Foram vistos como traidores. A Áustria tentou invadir a França. Deu errado, mas ela tentou invadir. É uma coisa gigantesca. Eles foram derrotados. Mas o clima francês ficou uma merda. Até então, a revolução estava sendo muito, muito parcimoniosa. Agora o radicalismo começa a subir. E as alas mais radicais da vida francesa, leia-se jacobinos, a gente vai ver isso agora, estavam começando a ganhar voz. Então, essa última parte da monarquia constitucional, a gente tem um embate entre girondinos e entre jacobinos. Girondinos, eu sei que vocês sabem, mas eu vou recapitular. Girondinos, gente, que eram a alta burguesia, o povo que estava mais brando, que não queria necessariamente uma destituição da monarquia, só queria que o poder do monarca fosse limitado. E os jacobinos, liderados pelo Maximilien de Robespierre, que é um cara bem importante, que era a baixa burguesia, a ala mais exaltada, mais revolucionária e mais radical, que não queria esse rei de jeito nenhum na França, que queria que ela virasse uma república. E os jacobinos estavam ganhando poder. Então, em 21 de setembro de 1792, acontece um negocinho chamado Convenção Nacional, que tinham representantes, todos do terceiro estado, que iam votar para ver qual seria o destino da França. Se ela continuaria com uma monarquia ou se ela viraria uma república. E, por unanimidade, se votou que a França iria virar uma república. E é aí que as coisas começam a escalonar de um jeito inacreditável. Alguma dúvida, gente, até agora? Pode falar. Então quer dizer que o clero e os nobres votaram para uma república depois, mas votaram por medo, né? Porque antes eles não queriam. Essa parte foi só votada pelo representante do terceiro estado, pelos revolucionários. Foi uma assembleia de revolucionários para revolucionários. O povo, foi realmente, assim, eu acho que todos os homens da França votaram. Gente, inclusive, eu vou falar daqui a pouco de voto universal. Voto universal masculino, tá bom? Não abarcava as mulheres nesse período. Apesar delas terem tido um papel fundamental na revolução em si. Eu queria muito falar para vocês de um negócio chamado Declaração das Mulheres e da Cidadã, mas eu não vou dar tempo. Não vai dar tempo, talvez eu fale na próxima aula. Mas foi um movimento de revolucionários para revolucionários. Foi uma assembleia de revolucionários para revolucionários.
entendeu? Então foi por isso. Uma última dúvida? Beleza. Gente, vamos lá. Eu já disse para vocês que república não é sinônimo de democracia. E, de fato, a república que vai se instalar na França, nesse período, não era nada democrática. Mas uma república não é uma monarquia. São coisas distintas, entendeu? O regime republicano é diferente do regime monárquico. São coisas distintas. Tipo assim, não dá para comparar uma república com uma democracia. Porque a gente pode ter uma república que é ditatorial, pode ter uma república que é democrática. Agora, a gente pode comparar uma república com uma monarquia porque são formas de governo. E formas de governo inconciliáveis. Então, a partir do momento que eles votam para a França se tornar uma república, o que isso quer dizer? Quer dizer que a monarquia acabou. E se quer dizer que a monarquia acabou, quer dizer que a família real acabou. E se quer dizer que a família real acabou, é porque Luís XVI e Maria Antonieta estavam numa situação muito difícil. E era isso que aconteceu agora. Então, a gente tem agora a consolidação da República Francesa, a primeira da história. Uma república jacobina. Esse período também é chamado de período do terror, mas é um nome muito ruim, eu não gosto. E os grandes manuais, as grandes fases de vestibular estão abandonando, tá bom? Essa é, de longe, a fase mais radical da Revolução Francesa. Só lembrar do Robespierre, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que esse homem fez. Votou uma república. Nessa república, os regentes não tinham lugar, a monarquia não tinha espaço. Luís XVI e Maria Antonieta são assassinados em praça pública em 1793. O Luís XVI primeiro, a Maria Antonieta um tempinho depois. Tá, eles são assassinados. Aí, aquele medo da Revolução Francesa se espalhar para a Europa, que já era imenso, toma outra proporção, irmão. Fica outro patamar. O povo da Europa fica morrendo de medo. Antes eles estavam receosos. Antes eles estavam com medo desse movimento se espalhar. Agora, eles estão com o cu na mão. Porque foi a França que fez isso. A França era o país mais influente culturalmente da Europa. A Maria Antonieta e o Luís XVI serem assassinados em praça pública era um puta de um símbolo. Então, se antes a Áustria tinha invadido a França com o apoio da Prússia, agora a gente vai ter um negocinho chamado Primeira Coalizão Europeia, que era um grupo militar organizado, criado e feito para invadir a França depois desse governo revolucionário que tinha se instalado, principalmente esse último governo, e dar um fim de vez ao ar revolucionário que a Revolução Francesa inspirava. Só para vocês terem uma ideia, quem participou desse movimento de coalizão? Inglaterra, Holanda, Espanha, Áustria, Prússia, Rússia. E para falar para vocês também, a Sardenha, que era uma parte da Itália, que vai ser importantinha depois por causa de um homem meio baixinho, que a gente vai ver. Para vocês verem que foi tipo assim, foi a reunião dos Vingadores, tá ligado? Foi o Dream Team para tentar controlar a França. Todo mundo mandou tropa. Por quê? Porque Holanda, Espanha, Áustria, Prússia e Rússia eram monarquias absolutistas e não queriam que essa ideia de limitar seu poder se espalhasse. E a Inglaterra, por outro lado, que já não era uma monarquia absolutista, estava com medo da burguesia francesa rivalizar com a sua própria burguesia. E a partir daí, ela também se junta à primeira coalizão. Então vejam, gente, que é uma coisa que eu quero dizer para vocês. A partir do momento que a Bastilha é tomada, que o poder real é limitado, a França sempre vai passar por esses problemas. A Revolução Francesa sempre vai estar em prova a todos os tempos. Ela vai ter que lutar contra ameaças internas, ou seja, apaziguar grupos políticos internos, então demanda de camponês, demanda de pequena burguesia, de alta burguesia, de gente mais exaltada, de menos exaltada, de girondino, de jacobino. Ela tem seus problemas internos, mas também tem os externos, que são os principais, inclusive, que é esse tanto de país sempre tentando invadir a França e matar a Revolução. Tá bom? Gente, a gente está tendo até agora, e eu espero que tenha ficado claro para vocês, a escada que está sendo a Revolução Francesa. Ela começa com um movimento inicialmente pacífico do juramento de Pella, ela começa com uma ideia nada maior do que uma simples constituição para tomar o poder real, e agora a gente está à beira de uma guerra sem proporções na França. Então perceba como o radicalismo vai subindo ao longo da Revolução Francesa até agora. Como ele é uma escada. E se ele é uma escada, é na República Jacobina, e nesse exato instante da invasão da primeira coalizão europeia, que a gente tem o ápice desse radicalismo.
E isso é simbolizado pelo período do terror. Então, vejam, gente, tem pessoas, tem historiador que chama essa segunda etapa da Revolução Francesa de terror, somente terror, por toda a sua extensão. Existem outros, que é os que estão aí mais concordando, que chamam de terror apenas o período de 1793 até 1794. Esse período é conhecido pelo máximo da paranoia, do medo e da arbitrariedade dentro da França. Os regentes que estavam no poder até então, leia-se o Robespierre, que era um girondino, que era um jacobino exaltadíssimo, que tinha participado lá da convocação dos Estados Gerais, já estava lá desde aquela época na política francesa, ele assume o poder como líder inquestionável da Revolução. Tá bom? E a partir daí, ele vai perseguir todo mundo que era contra ele, todo mundo que era tido como antirrevolucionário, essas pessoas eram mortas, tá bom? Mortas no grande símbolo do período do terror, que é a guilhotina. Para vocês verem como essa paranoia ficou generalizada, vocês tinham uma pessoa, gente, chamada Jean-Paul Marat. O Marat, ele era escritor de um jornal chamado O Amigo do Povo, que às vezes aparece em francês o nome dele, né? Le Ami du Peuple, que eu deixei aí para vocês. E ele era o cara que botava fogo na lenha para a Revolução Francesa. Escrevia um monte de fake news. Vocês pensam que fake news é de hoje? Não é, não. O tio Marat já escreveu isso há muito tempo atrás. Ele tentava sempre, nas suas manchetes, colocar o povo contra os nobres, esse tipo de coisa. Era um puta de um barraqueiro. Ele é assassinado nesse período. Para vocês verem como é que estava a situação, irmão. O Jean-Paul Marat, que já era extremista, foi assassinado. Não pela guilhotina, não pelo regime, mas por uma estudante girondina, desculpa. Para vocês verem como é que estava a situação fodida. Um monte de gente foi assassinada na guilhotina. Estima-se que mais de 17 mil pessoas. E não necessariamente essas pessoas, elas eram culpadas. Era tudo muito arbitrário. Vocês querem ter uma ideia, gente, de quem foi assassinado na guilhotina? E eu vou fazer uma interpelação aqui para vocês. Vocês estudam em química um cara chamado Lavoisier. Lembra? Criação da matéria, nada se cria, tudo se transforma. Guilhotinado. Nesse período. Porque ele era nobre. Ele era de família nobre. E agora uma indagação aí para vocês. Mandem no chat, que eu acho interessante. Quando vocês acham que foi a última vez que a França usou uma guilhotina para executar pessoas? Quem viu minha aula do ano passado não vale. Não vale falar. Manda no chat aí. Manda. Chuta uma data aí. Vai. Quero ver uma pessoa chutar só, porque a gente tá sem tempo. Eu quero acabar, não quero atrapalhar a aula de ninguém. Vai, gente. Alguém escreve no chat para não ficar esse clima chato, por favor. Qualquer época. 1815, a Mariana falou. Bom chute. 1977. Foi a última vez que a França usou uma guilhotina. Só pra vocês terem uma ideia, Star Wars foi lançado nesse ano, o primeiro Star Wars. A Shakira nasceu e a Voyager foi lançada pra missão dela. Só pra vocês terem uma ideia. 1977. Mas enfim. Uma coisa, gente, que eu quero falar pra vocês rapidinho pra acabar essa aula, é que a guilhotina, ela não existia até então. Ela foi inventada para a Revolução Francesa. E ela tem esse nome por causa do cara que criou ela. Cadê? Oh, Jesus amado, eu não vou conseguir achar, né? Cadê o nome dele? Aqui, Giuseppe Ignace Guillotin. Ele era um médico. Ele criou a guilhotina. Ele criou por quê? Porque até então, as penas de morte, elas eram desproporcionais. Tinha pena de morte para nobre, que era diferente para burguesia, por exemplo. Então, o nobre era queimado vivo, a burguesia era degolada. Então, a guilhotina era um jeito de você ter igualdade até na morte. Todo mundo era decapitado lá, independente da sua origem. E ela era eficiente, ela era rápida, porque não tinha como enrolar. Era muita gente para ser decapitada, então, ó, guilhotina, o tempo todo. Olha como é interessante a origem dela. Vamos acabar esse slide e o próximo fica para aula. Peraí. Próxima aula é Revolução Industrial? É Revolução Industrial, fica tranquilo. Ó, mas no cronograma tá falando que a sua aula termina... Cronograma não, no negócio do Facebook tá falando que a sua aula termina às 9h45. É 9h45? Você tem certeza? Aqui, ó. É das 8h45. Ah, não, até as 9h30. 30. Exatamente. Eu vou pedir pra corte semana que vem um tempinho a mais, então. Tá bom? Dá, menino, dá. A gente aceita tudo, fica tranquilo. Desculpa, viu, gente? É porque... Tchau, gente, da gravada.